João Queiroz, da Gobolinho, é convidado desta tarde do Fecho de Contas. João, olhando para este arranque das ações da LinkedIn, há uma expressão que ficou famosa nos mercados da exuberância irracional. Estamos a viver um período desses em relação a esta empresa? Relativamente à LinkedIn, para já, o racional que havia, vamos olhar um bocadinho para a história. Inicialmente, quando se procurava juntar os investidores, o preço deveria estar, era algures, o limite superior era $35. Depois passamos para os $45, tendo em conta já próximo do fecho. Tendo em conta as ordens que foram colocadas. Exatamente. Não é? E ver o valor duplicar, e estes $45 já era, tendo em perspectiva aqui, um múltiplo que muitas vezes é utilizado em determinadas empresas que estão num estádio ainda, num ciclo de vida, ou correspondem a um business case, portanto um caso de negócio, em que existe uma componente de receitas, mas os custos ainda são demasiado rígidos. Portanto, estimava-se receitas de aproximadamente 250 milhões. Portanto, assumir aqui o preço da empresa, o valor da empresa, 11 vezes o valor destas receitas, parecia ser justo. Neste momento, portanto, hoje vemos que são 22 vezes. Exatamente. Pronto. Isto para tentar responder a essa questão de se há uma exuberância irracional ou não, mas há sobretudo aqui um outro tipo de perspectiva por parte de alguns investidores. Aqui o que estamos a falar é uma empresa que estaria avaliada em 4,3 mil milhões de dólares e neste momento deverá estar próximo, o dobro, 8 mil milhões de dólares, seria o equivalente quase aos 3 principais bancos cotados na nossa praça, para termos assim uma relação de ideias. Há aqui uma questão relativamente também a esta empresa. Não é bem uma rede social, há aqui também um outro tipo de discussão, é que há uma parte das receitas que não provém, grande parte das receitas não provém diretamente da parte daquilo que é publicidade ou do advertising. Tem um modelo mais sustentado de receitas. Há aqui uma parte que tem a ver com o próprio negócio de recrutamento, de placing, portanto, e depois tem uma rede de currículos lá dentro fantástica, que se compara bastante. Pelos vistos vale muito. Mas, João, olhando para este caso, olhando também para a recente compra da Skype pela Microsoft, que foi também com múltiplos muito elevados, exatamente, e com as perspectivas da avaliação que está a ser feita para o Facebook, que já irá, penso eu, nos 70 mil milhões de dólares, há aqui uma forte apetência, uma vez mais, pelo setor das tecnológicas, mas é uma apetência diferente daquela que se viveu no início desta década, nos anos 2000? Colocaria desta forma. Os estímulos e as motivações que estão a orientar os investidores são um pouco diferentes. Aqui há, sobretudo, há uma necessidade de tirar parte do dinheiro que possa estar, de alguma liquidez que possa estar em depósitos e cristalizar em alguns valores que possam representar crescimento, ou, sobretudo, evolução das rubricas de investimento e despesa por parte mais das empresas e depois das famílias. Esse é um primeiro ponto. Depois, se olharmos para a componente tecnológica, tem estado bastante forte desde quase o final do terceiro trimestre do ano passado, o quarto trimestre do ano passado. Vimos falando aqui, o índice tecnológico tem funcionado muito bem, até março deste ano, em que tivemos aqui alguma correção do Nasdaq 100, por exemplo. Portanto, também são estas duas vertentes. Para já é um bocado difícil ver qual é o efeito mais dominante dentro daquilo que é o verdadeiro catalisador do investidor, mas parece ser aqui alguma busca de crescimento, não só de valor, mas alguma busca de crescimento por parte dos investidores. E de facto há aqui algumas empresas que têm um modelo de crescimento mais sustentado e um modelo, sim, de receitas, mas atrás destas virão outras operações do género que podem levar aqui a uma bolha, como tivemos também há alguns anos. Vamos ver como é que os investidores, que tipo de informação é que entretanto vai saindo para o mercado, informação mais estruturada, que perspectiva é que os próprios investidores podem ter relativamente aos múltiplos de crescimento para estas empresas, de perfil mais tecnológico, e como é que se compara. Os IPOs que vêm aí também relativamente a outras empresas, como do género da LinkedIn, podem estar num segmento similar, mas a estrutura de receitas é diferente. Provavelmente pode ser uma estrutura mais volátil do que propriamente aqui a questão da LinkedIn. Por isso é que provavelmente expectativas foram assim tão exacerbadas como estamos a verificar. Vamos ver a sustentabilidade.
há expectativas para os dois lados e há argumentos para as duas situações. Temos mesmo de continuar a acompanhar a evolução para tentar perceber o que é que... A questão da Glencore, não sei Exatamente, se... era para aí que eu ia. Ok, parece uma questão mais sustentada. A Glencore tem quase mais de 1/3 do capital social da Xistrata. A Xistrata também é um player bastante relevante na parte do setor mineiro e extrativo. Portanto, desculpa, mas é um player a nível global, com unidades de negócio ou produtivas em todo o planeta Terra, embora se centrando aqui mais em algumas zonas, mas é um valor bastante interessante em termos de esta parte da ativa, não a parte do trading. Mais ou menos numa capitalização bolsista muito... Alguns investidores já perspectivam que possa haver aqui também uma tentativa da Glencore poder abarcar a Xistrata, mas não há nada definido, não existe nenhum fundamento relativamente para já. É um daqueles rumores recorrentes que de vez em quando vão aparecendo relativamente a determinadas empresas. Mas é também uma história interessante, sobretudo numa perspectiva em que a parte das mercadorias, a parte dos minerais, sobretudo os metais, vão tendo alguma potência, sobretudo pela parte dos mercados emergentes. Falamos sobretudo da parte da China, a parte da Singapura. A Singapura foi interessante ver hoje à noite, por exemplo, cujo PIB cresceu 22,5% no primeiro trimestre deste ano. Se eles emprestassem um bocadinho. E o Japão teve uma queda de quase 1% na economia. Portanto, vão funcionando como motores, por exemplo, relativamente, e ajudar aqui sobretudo a esta questão exportadoras. Exatamente. E as mineiras. João, e olhando para estes IPOs e também para todos os rumores de consolidação, este ano não se aplica a máxima de vender em maio e só regressar em setembro, não é? Pronto, há aqui os estatísticos, ou os investidores que olham mais para a história e para a estatística, são mais determinísticos e achavam sempre... Há uma forte probabilidade de quando o primeiro trimestre se caracteriza por um crescimento, portanto, um bom desempenho por parte dos principais índices de ações, maio pode haver aqui alguma correção com alguma profundidade. Contudo, se olharmos para alguns ciclos económicos, quando estamos a sair de um período de recuperação ou de estagnação, o sell in May and go away, portanto, em maio vende e vai-te embora, já não é tão relevante. Portanto, provavelmente poderemos ter, ou com alguma razoabilidade, estar a observar em maio mais uma consolidação ao nível da evolução dos mercados e o posicionamento dos investidores, das carteiras dos investidores, sobretudo em termos de ações, para já, parecem estar a perspectivar mais um final de primeiro semestre, portanto, deve ocorrer dentro de um mês e meio, depois deste período de apresentação de resultados e de recepção, sobretudo, de dividendos, que tem mais expressão na parte europeia e também relativamente ao mercado americano. Há uma perspectiva de que o verão possa ser mais calmo, tendo em conta que há aqui algumas incertezas que ainda permanecem. De qualquer forma, a Fed esta semana trouxe algumas notícias favoráveis para o mercado. É verdade, ontem, exato, é verdade, de todo. A questão do QE2, portanto, a recompra de obrigações deve terminar em junho e não se fala no terceiro, não se está a pôr para já em questão o terceiro. Havia aqui, se separava-se a recompra das obrigações ou se fazia-se a subida das taxas primeiro, o mercado está a atribuir aqui alguma probabilidade porque alguma subida de taxas seja mais no segundo semestre, no mercado norte-americano, porque a perspectiva, a pressão inflacionista pode estar a ser transitória ou ser observada como transitória. Porque não temos aqui, para já, não há expectativas de que haja surpresas positivas no mercado de trabalho norte-americano, nem relativamente ao imobiliário. Sendo assim, será sobretudo o consumo das famílias e a evolução das vendas das empresas que poderão ajudar mais o mercado americano. E para já, se calhar olhamos ontem a recuperação do mercado, a continuação da recuperação do mercado americano, hoje outra vez, agora provavelmente poderemos assistir aí mais algumas perspectivas sobre outras histórias de crescimento similares.